de falar aí para você. Vou colocar minha apresentação, só peço que confirmem, por favor, se vocês conseguem ver. Vocês me ouvem bem? Sim, a gente ouve e consegue ver. Só swap displays aqui. Só me confirma, por favor, se está Ótimo. na certo, né? Isso, aparece certinho aqui. Tá certo. Bom, pessoal, então hoje eu vou falar para vocês do que a gente tem feito no laboratório, uma das nossas linhas de pesquisa, que é o desenvolvimento aí de nanopartículas como plataforma de desenvolvimento de vacinas e terapias gênicas. E para falar disso, talvez eu sobreponha um pouco o que o Vinícius e o Vitor falaram antes, mas só para tentar contextualizar o nosso trabalho, eu começo dando um passo atrás, né? A gente recordar aí como que funciona o fluxo da informação dentro do sistema biológico, né? O dogma central da biologia. A gente tem aí toda a informação, né, genética no DNA, e esse DNA ele passa por um processo de transcrição para produzir um pré-RNA, não é isso? Esse pré-RNA mensageiro ele ainda vai passar por um processo de remoção de regiões não codificantes, e aí sim a gente vai ter um RNA mensageiro funcional que vai lá para o citosol da célula e vai ser traduzido para produzir uma determinada proteína. E aí eu falo de várias proteínas que são responsáveis pela vida, né? Então, proteínas que vão ser é, é, secretadas para fora da célula, proteínas transmembranares, proteínas mitocondriais, né? Ou mesmo proteínas que vão voltar celular para ajudar aí no processamento e armazenamento de informações. Então, o dogma central é basicamente isso: DNA que vai gerar um RNA que vai gerar uma proteína, né? E quando a gente pensa em terapia gênica, né, basicamente nós estamos trabalhando nesse fluxo de informação dentro do sistema biológico, né? Então, a gente pode, de alguma forma, modular essa expressão de genes de forma positiva ou de forma negativa, né? Então, aqui um exemplo de modulação negativa da expressão de um gene se dá com as terapias gênicas usando RNAs de interferência, né? Então, estou falando aqui de dois assuntos de prêmio Nobel, né? Nobel de Fisiologia e Medicina de 2006, Andrew Fire e Craig Mello, o que, que eles descreveram? O funcionamento do siRNA, que é um RNA de interferência. E de forma muito simples, como que esse RNA de interferência vai funcionar? Ele vai se ligar de uma forma complementar a um RNA mensageiro com uma sequência específica e vai induzir esse RNA mensageiro à degradação, ou seja, você não vai então ter aquele gene sendo expresso ou a produção daquela determinada proteína, né? E aí agora, até para minha surpresa, em 2024, nós estamos falando de outro assunto, né, de prêmio Nobel, ou Nobel, né, de Fisiologia e Medicina, que foi a descrição dos microRNAs, que, mais uma vez, nada mais é do que um RNA também de interferência que vai ter essa mesma função, né? De induzir a degradação de uma fita complementar de RNA mensageiro e logo silenciar a produção ou a expressão de um determinado gene, né? Bom, e para que isso é interessante, né? Na lecture mesmo desses dois pesquisadores de 2006, eles mencionaram, deixa eu pegar um laser pointer, que esse tipo de tecnologia, né, ou de RNA de interferência, poderia ser usado, por exemplo, para silenciar genes que são responsáveis pela progressão de tumores, não é? E que a grande dificuldade era como entregar ou direcionar esse RNA para dentro das células para que ele então silenciasse aquele gene específico, né? E, de forma análoga, a gente pode pensar o contrário também, né? A gente pode induzir de forma positiva a expressão de um gene. Então, posso ter aqui um RNA agora mensageiro, né, que vai ser administrado de forma exógena, e esse RNA mensageiro agora ele vai ser lido, né, traduzido pela sua célula para produzir agora uma determinada proteína, né? Então, para que isso é interessante? Então, vamos pensar no indivíduo que ele tem uma deficiência na produção de uma determinada proteína, né? Então, eu posso construir um RNA mensageiro que codifica para essa determinada proteína
e administrar isso nesse indivíduo, e esse indivíduo, então, agora vai produzir, né, essa determinada proteína que ele não produzia ou que produzia em pouca quantidade, né? Então, de forma análoga, eu acho que o que a gente mais viu recentemente é a plataforma de vacina de RNA mensageiro, né? Então, o que é as vacinas de RNA mensageiro que a gente teve aí aprovadas durante a Covid-19, né, que é as vacinas da Pfizer e da Moderna, o que elas têm, né, dentro disso que eu estou falando? Ora, essas vacinas são um RNA mensageiro que codifica para uma pequena porção, né, uma proteína do vírus, SARS-CoV-2, que é a proteína spike, né? Então, o que a gente está fazendo, na verdade, quando a gente imuniza uma pessoa, é colocando o organismo, as células delas, para produzir, a partir desse RNA mensageiro, uma proteína que o corpo dela nunca produziu antes, que é o que a gente chama de antígeno, não é? Que vai, então, ser apresentado pelas células apresentadoras, né, para essa construção aí robusta, é, é, do seu sistema imune contra formas graves ou formas futuras aí de infecção da doença. Bom, e quando eu estou falando de RNA também, pessoal, eu estou falando de prêmio Nobel recente, né, de 2023, esses dois pesquisadores, né, Kathleen Caricó e Joe Wiseman, que foram os grandes responsáveis pela construção do RNA mensageiro modificado que a gente tem em todas as vacinas de RNA. Tanto a vacina da Moderna quanto a da Pfizer, né, elas foram produzidas com um RNA mensageiro licenciado, né, por esses dois pesquisadores. Não é? Mas qual o problema? Lembra que eu falei lá na lecture de Andrew Fire e Craig Mello, que eles falam a grande dificuldade é porque o RNA ele precisa entrar dentro da célula, ou para silenciar o gene, ou para induzir a produção, né, a produção de determinada proteína. Aí que está o problema, quando a gente fala de um RNA, ou de um ácido nucleico em geral, nós estamos falando de uma macromolécula, né? E a gente sabe que quanto maior for a molécula, maior vai ser a dificuldade dela se difundir através da membrana das células, né? E se não bastasse o fato de ser macromolécula, quando a gente olha para o ácido nucleico, né, no caso aí o RNA, nós estamos falando de uma molécula que fica e a gente olha para a membrana da célula, significa que uma molécula hidrofílica precisa vencer uma bicamada lipídica, que é o quê? Hidrofóbica, né? Então, ou seja, isso não vai conseguir, né? Esse RNA não vai conseguir atravessar essa barreira celular. E se não bastasse isso também em pH fisiológico, esse ácido nucleico ele vai estar carregado negativamente. E a gente sabe que a membrana celular, né, o potencial de repouso de uma membrana é negativo. Então, além disso tudo, a gente tem também uma repulsão eletrostática, carga-carga. Não é? E se não bastasse essas barreiras intracelulares para a gente colocar esse RNA para ele ser traduzido, existe um grande problema ainda, que é o fato do RNA mensageiro ser muito lábil, né? Ele é muito instável. Então, se ele for administrado na sua forma naked, né, assim, pura, ele vai ser rapidamente degradado por endonucleases que a gente tem, né, na corrente sanguínea ou removido do sistema sanguíneo pelo nosso sistema mononuclear fagocítico. Então, a pergunta é, como então as vacinas funcionaram? Quando a gente olha para as plataformas vacinais, né, de RNA, elas foram, comparativamente a outras plataformas, as que tiveram maior eficácia, acima de 94%. Né? Então a pergunta é: nós estamos falando de um RNA que não consegue, que precisa entrar dentro da célula para produzir o antígeno, né, mas ele não consegue, por que essas vacinas funcionaram com essa eficácia tão grande? E aí que entram, então, os nanosistemas ou as nanopartículas lipídicas, né, que são construções que vão acabar o quê? Fazendo um bypass na membrana das células. Então, o que todas essas vacinas aprovadas, tanto da Moderna e da Pfizer, utilizaram, foram de nanopartículas lipídicas que mimetizam a membrana dessas células, para quê? Para encapsular o ácido nucleico e agora conseguir entregar esse ácido nucleico dentro das células. Então, de forma geral, o que as nanopartículas lipídicas promovem? Elas promovem, na verdade, uma superação das barreiras biológicas, tanto extra como intracelular. Então, ela protege o ácido nucleico da degradação, né, por endonucleases
e sistema mononuclear fagocitário, e também promove a entrada desse ácido nucleico dentro da célula para que ele possa ser, né, no caso do DNA, transcrito traduzido, e no caso de um RNA mensageiro traduzido. Então, todas as vacinas que a gente tem aprovadas, pessoal, elas utilizam de nanopartículas lipídicas. E aí chama a atenção, né, como eu já disse, essa velocidade que a gente jamais viu para o desenvolvimento de uma vacina, que desde o sequenciamento do vírus, né, eu acho que, se eu não me engano, março de 2020 até final de ensaios clínicos fase 3, nós estamos falando aí de menos de um ano, né? E só que isso só foi possível porque já tinha um acúmulo de conhecimento por trás, né? Então tinha muita ciência básica para a gente chegar nessa aplicação final. E aí chama atenção para esses dois pesquisadores, né? O Drew Weissman e Kathleen Caricó, como eu disse, foram os grandes responsáveis por salvar aí bilhões de vidas ao redor do mundo. Foram eles que desenvolveram as sequências, né, o RNA modificado, que são usados nas vacinas das empresas Moderna e Pfizer. Né? Recentemente estivemos há 2 semanas atrás, estava num congresso na Filadélfia, onde a gente teve o prazer, né? Isso aqui é uma foto minha e dois dos meus alunos de doutorado, e a gente assistindo a palestra do Dr. Drew Weissman, que foi o prêmio Nobel, o professor Robert Langer também estava, então foi uma honra, né, um privilégio de ouvir as inúmeras possibilidades, muito embora a gente esteja falando aqui das vacinas que a gente vê de Covid-19, existem muitas outras coisas é, que estão saindo, né, eu vou falar um pouquinho mais à frente. Chamar a atenção também para outros dois pesquisadores, que é o professor Robert Langer, que é um dos cofundadores da Moderna, né? É professor no MIT, foi com quem eu fiz o meu pós-doutorado durante 4 anos, trabalhei, né? Então acompanhei de perto. É... Peraí, que eu acho que. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, Pedro. Eu vou abrir de novo a apresentação, que eu acho que ela teve um erro aqui e ela fechou. Bom, então estava falando do professor Robert Langer, né, que foi o fundador da Moderna. Então, acompanhei de perto, né, a parte de desenvolvimento de nanosistemas para entrega de ácidos nucleicos. Também o biofísico Peter Cullis, que é um biofísico de membranas, né, o da Acuitas, que foi muito importante também para o desenvolvimento desses sistemas. E também para dois pesquisadores que foram os fundadores da BioNTech, que é a empresa que desenvolveu a vacina da Pfizer. Deixa eu só trocar aqui. Vocês estão. Só confirma, por favor. Estamos vendo. Perfeito. Então, chamar atenção para esses dois pesquisadores aqui, que é o Dr. Sarrin e a doutora Osley, que são médicos imunologistas, professores, né, pesquisadores e os fundadores da empresa BioNTech. Né? Então, o que eu quero dizer é que, no slide, estou tentando traduzir para vocês a importância da pesquisa básica. Né? Então, eu acho que foi esse acúmulo de conhecimento o grande responsável para que a gente desse uma resposta rápida, né, para uma aplicação lá na ponta, tá? Então, aqui outro exemplo clássico, que é o grupo do professor McClellan, da Universidade de Austin, no Texas, onde ele mostrou que se você colocasse aminoácidos rígidos antes da sequência spike, você aumentava a apresentação desse antígeno para células, né, APC. E foi exatamente essa estratégia que ele publicou, né, em alguns trabalhos, que foi utilizada tanto pela vacina da Pfizer, né, como pela vacina da Moderna. E aqui no Twitter, né, quando ele comemora o uso do conhecimento, né, da ciência básica que eles, né, descreveram no laboratório em produtos no mercado aí que beneficiaram muitas pessoas. E aqui, pessoal, um exemplo clássico, né? Quando eu estava lá no meu pós-doc, isso aqui é uma publicação que eu fiz no Facebook, onde eu estava numa palestra TED e o CEO da Moderna anunciou pela primeira vez na história, isso em 2017, pessoal, 2017, a gente nem sonhava que a pandemia estava por vir, né? E o CEO, ele apresentou a entrada em estudos clínicos fase 1 em pacientes de uma vacina de RNA mensageiro para câncer, né, para
tumores sólidos, tumores hematológicos, né? Ou seja, a Moderna já tinha uma plataforma pronta de RNA, né, de nanopartículas lipídicas, de uma construção para câncer. E o que ela fez foi, durante a pandemia, pivotar, né, aquele acúmulo de conhecimento que eles tinham para tentar transformar isso também para uma vacina para a Covid. Né? E muito embora o que a gente veja hoje são as vacinas aprovadas, quando a gente vai lá na base de dados da Moderna e na base de dados da BioNTech, vejam que em andamento hoje, né, a Moderna tem mais aí de 100 estudos clínicos em diferentes fases, tá? Fase 1, fase 2 e 3, tanto de vacina como de terapias usando RNA mensageiro e essa plataforma de nanopartículas, né? E quando a gente olha para a BioNTech, é a mesma coisa, né? Mais 79 estudos clínicos em andamento com diferentes indústrias farmacêuticas, né? Não só a Pfizer. Então, é claro que a BioNTech muito focada em doenças autoimunes, né? Inclusive vacinas para e terapias usando RNA para lúpus, né? Coisas aí muito interessantes, e a Moderna muito focado em doenças infecciosas e também câncer, tá? Bom, e o que eu quero dizer com isso tudo para vocês é que o nosso grupo de pesquisa ele está inserido nessas linhas, né? Nós trabalhamos com síntese de ácidos nucleicos, tanto RNA mensageiro quanto o siRNA, né? RNAs de interferência e plasmídios, na parte de síntese de novos lipídios ionizáveis, desenvolvimento de novas formulações, e o que a gente quer mesmo entender é um pouquinho da relação entre a estrutura, né, dessas nanopartículas com a biodistribuição ou atividade. Né? O que eu posso melhorar em termos de construção, né, dessas nanopartículas que vai influenciar no meu efeito biológico final. E a gente aplica isso hoje no laboratório para diferentes condições. Né? Então, aqui exemplos de doenças infecciosas e terapia de reposição de proteínas. A gente também desenvolvimento de vacinas, vou trazer alguns exemplos, a parte de imunoterapia do câncer, né? A parte de reprogramação celular e a parte mais nova que a gente tem feito agora, que é a parte de edição gênica, usando o sistema CRISPR-Cas9. Tá? E aqui só chamar a atenção para vocês, esses são os 3 produtos aprovados que a gente tem aí que o pessoal conhece mais usando o RNA mensageiro e nanopartículas lipídicas, tá? Então, esse primeiro aqui é de um RNA de interferência da empresa Alnylam, que foi o primeiro medicamento da história usando RNA de interferência lançado para uma condição rara, né, amiloidose hereditária. Estou tendo algum problema na minha apresentação. Bom, esse medicamento ele foi aprovado em 2017, 2018, né? E tenho aqui as 2 vacinas da Pfizer e da Moderna. Estou abrindo de novo, a gente vai chegar lá, mas enquanto isso eu vou falando. Bom, o que tem de interessante aqui nesse slide? O que eu fiz foi tentar dar um zoom nessas formulações. O que isso tem de tão especial? Então, quando a gente olha para essas formulações, né, todas elas são formadas por 4 componentes. Tá? Só displays. Um é o que a gente chama de lipídio ionizável, que é essa primeira linha, né? E os outros 3 lipídios de ambas, né, essas formulações são o que a gente chama de lipídios auxiliares, colesterol e lipídios acoplados ao PEG. O que eu quero chamar a atenção para vocês quando a gente olha para esses 3 produtos, né, os constituintes, né, ou pelo menos 3 dos constituintes de todas as formulações, eles são iguais. O que é a única coisa que a gente tem diferente são os lipídios ionizáveis utilizados para o desenvolvimento dessas nanopartículas por cada uma dessas empresas. Né? Então, a proteção por patente de cada uma delas. Tá? E é isso que a gente tem feito no laboratório, tentando buscar, né, e produzir uma biblioteca de novos lipídios ionizáveis e comparar isso com esses comerciais, né, dessas empresas, que é o MC3, o ALC e o SM102, né, o da Moderna, da Alnylam. Né? Então, o que a gente faz no laboratório é produzir uma biblioteca de lipídios e misturar, né, na verdade, produzir nanopartículas com diferentes razões molares desses outros para construir sistemas cada vez mais potentes para diferentes condições.
tá? E como que a gente faz isso? A gente pega o ácido nucleico, né, aí seja RNA mensageiro, DNA ou RNA de interferência, e mistura esse ácido nucleico com lipídios, que são esses quatro que eu falei para vocês, né, em diferentes razões. E a gente faz essa mistura através de um dispositivo, de dispositivo microfluídico, que de uma forma muito simples consiste em duas entradas, claro que pode ter mais, tá? Esse é um desenho esquemático do que a gente faz no laboratório. E cada uma dessas entradas, que é a parte do ácido nucleico do lipídio, elas vão acabar se conectando em um canal de mistura e o que a gente vai ter é uma saída onde a gente vai ter a nanopartícula formada, tá? Aqui embaixo a gente tem a representação, uma foto desse dispositivo microfluídico na prática, né? Então a gente tem duas entradas aqui e uma saída, né? Hoje no mercado a gente tem equipamentos que fazem essa mistura microfluídica, né, por diferentes empresas, mas basicamente o que a gente faz é um dispositivo próprio, né? A gente constrói isso usando nanolitografia e a gente faz testes aí diferentes para construir cada vez sistemas mais otimizados e personalizados para diferentes tipos de nanoestruturas. Então tem para polímero, tem para lipídio, né? O que a gente tem aqui é uma microscopia eletrônica de transmissão mostrando para vocês, né, na prática, o tamanho mesmo dessa nanoestrutura que é formada, né? Então vejam aqui a escala de 200 nanômetros, né? Essa nanopartícula está na ordem aí de 100, 120 nanômetros, e aqui é uma medida desse tamanho por uma técnica de espalhamento dinâmico da luz, tá? Bom, e dentro desse contexto, né, a gente produziu as nanopartículas e aí a gente aplica, né, ou a gente tenta entender a ação delas para diferentes condições. Então, como eu disse, é uma plataforma para desenvolvimento de vacinas e de terapias. E aqui eu trouxe três exemplos hoje, né, para a gente falar aqui rapidamente de trabalhos que a gente tem desenvolvido, que são vacinas de ácido nucleicos. Hoje a gente tem já um trabalho publicado para a Covid-19, SARS-CoV-2, né, e também para doenças que são problemas de saúde pública no Brasil, como a chikungunya, né? Também exemplo de imunoterapia do câncer usando RNA mensageiro e um terceiro exemplo de produção de células CAR-T usando tanto DNA quanto RNA. Tá? Então, começando na parte de desenvolvimento de vacinas, esse é um trabalho da minha aluna de doutorado, Laís, ela já defendeu, que nós publicamos na Nature no ano passado, em janeiro de 2024, que foi o desenvolvimento de uma vacina de DNA contra variantes de Covid-19. Então, basicamente, o que a gente fez, né, lembra que a gente consegue produzir uma biblioteca de lipídios ionizáveis, a gente não sabe qual é a melhor formulação, então a nossa primeira pergunta é qual é a formulação que a gente vai, de fato, imunizar os animais? Né? Então, para escolher essa formulação, a gente usa uma tecnologia de códigos de barra de DNA ou códigos de barra de RNA, em que é possível a gente fazer esse screening de várias formulações em vivo usando um número reduzido de animais, né? Então, o que a gente fez nesse trabalho foi produzir aí 15 nanopartículas diferentes, variando, né, os constituintes, e em cada uma dessas nanopartículas nós colocamos um código de barra de DNA distinto, né? E aí o que nós fizemos foi misturar todas essas nanopartículas em um pool e administrar isso em um único animal, né? E depois de um determinado tempo, nós coletamos os tecidos desses animais, né? Então a gente estava muito focado, como era vacina, em tecidos linfóides, e aí estou falando de linfonodo, baço, né, e pulmão, e a gente fez um sequenciamento desses tecidos para ver, né, medir ali em qual tecido, né, para qual desses tecidos a melhor formulação foi entregue. Então, com esse dado, a gente conseguiria identificar qual foi a melhor formulação com entrega de RNA para tecidos linfóides. Então, uma vez identificada essa melhor formulação, nós colocamos agora, né, encapsulamos um DNA que codifica para uma partezinha lá do vírus, lembra lá da proteína spike, né? E imunizamos esses animais com duas doses, né, prime boost, intervalo de 21 dias, o mesmo usado pela Pfizer e da Moderna, e desafiamos esses animais com as variantes, e era a variante brasileira, que é a P1, né, de Manaus,
e também com a variante que era a de preocupação no momento, que era a Ômicron. E avaliamos a eficácia e a imunogenicidade da vacina. Então, aqui é a primeira parte, onde nós fizemos o sequenciamento desses diferentes tecidos, né? Então, a gente estava muito interessado em escolher uma formulação que entregava muito para órgão linfóide e pouco para tecidos como, por exemplo, coração e fígado, né? Então, a gente viu alguns trabalhos mostrando problemas de miocardite com algumas das vacinas, e a gente queria, então, tentar evitar, né, o tecido cardíaco. Então a gente fez foi na verdade uma razão que entrega muito para órgãos linfóides e pouco para órgãos que não eram do nosso interesse. Selecionamos aí algumas formulações, e aí essa formulação, né, ela foi encapsulada com um DNA que codifica para spike. Aqui a microscopia eletrônica de transmissão, mostrando que elas são da ordem de 100 nanômetros. Então a gente caracterizou essa formulação, né, vimos a presença de cargas na superfície, né, dessas nanopartículas. E aí a nossa próxima pergunta era, bom, legal, a gente colocou agora um DNA que codifica para spike, mas a gente consegue induzir uma célula a produzir essa proteína usando a nanopartícula? Então nós pegamos aí células e tentamos avaliar essa expressão dessa proteína spike. Então, aqui a gente tem na primeira linha o controle, aqui, só as células, né? Aqui a gente tem as nossas nanopartículas controle, né, com um DNA que não codifica para spike, e aqui as nossas nanopartículas carregadas com um DNA que codifica para spike, que daqui para frente nós vamos chamar isso de HPS, tá? LNP-HPS. Então, o que a gente vê aqui é que o que está marcado aqui em rosa, pessoal, é a presença da proteína spike, né? Então, de todos os grupos, a gente vê que no tratado, de fato, vê esses pontinhos rosa e a gente consegue quantificar isso, mostrando que sim, né, a nanopartícula é capaz de colocar a célula para produzir essa proteína, e que então a gente poderia usar essa formulação para os ensaios em vivo. Então, nossa próxima pergunta é: e se a gente imunizar, né, esses animais? Então, primeira dose, depois de 21 dias, segunda dose, e depois de 15 dias, desafiar esses animais com um inóculo letal do vírus, né? E aí foi a variante P1. Será que a gente é capaz de evitar, né, a morte e a perda, né, de peso, por exemplo, desses animais? Né? Então, esse inóculo é letal. Esses animais eles vão morrer, os controles não vacinados, com 6 dias. Né? Então, o que a gente fez também foi usar, né, um grupo que foi um grupo vacinado com a vacina da Pfizer, ou seja, um controle positivo para validar a nossa vacina, né, em termos de comparação. Então, o que a gente viu foi que os animais controle, e aí todos esses em escala de cinza aqui são os grupos controles que a gente tem, né? O que está em pretinho é a vacina da Pfizer, BNT, e HPS, que está em vermelhinho, é a nossa vacina. Então, como vocês podem ver aqui, os animais vacinados com a nossa vacina e o da Pfizer, eles impediram, né, a perda de peso desses animais, ao passo que todos os grupos controles desses animais tiveram uma perda significativa, e todos eles morreram, né, os grupos controles, em entre 6 e 8 dias. Ao passo que os animais vacinados, tanto pela da Pfizer como da nossa vacina desenvolvida, eles impediram, né, aumentaram aí a sobrevida desses animais. Outra pergunta que a gente tinha, bom, a gente viu a eficácia, funcionou, mas a gente queria entender se a nossa vacina ela diminuía a carga viral no pulmão desses animais. E a gente sabia que esses animais iam morrer com 6 dias, então a gente precisava fazer um outro experimento paralelo e sacrificar todos os grupos no mesmo time point, né, que foram 5 dias. Então todos os grupos foram sacrificados, nós coletamos o pulmão desses animais e avaliamos a carga viral por diferentes técnicas. Então aqui um ensaio de placa. Então, de novo, escala de cinza são os grupos controles, a gente vê aqui uma carga viral elevada, e em preto a gente tem a vacina da Pfizer e em vermelhinho a nossa vacina, né? Mostrando que, de fato, a vacinação desses grupos impediu ou reduziu de forma significativa a carga viral no pulmão desses animais, né? Aqui por PCR e aqui pela técnica de imunofluorescência. Aqui é o pulmão, é uma histologia HE, né, mostrando a arquitetura pulmonar desses animais. Então, esse aqui é a primeira linha, a gente tem
o grupo MOC, ou seja, não infectado com o vírus. Aqui nessas próximas três linhas, PBS, LNPC e o plasmídio livre, a gente tem os grupos controle, né? Então vejam que para os grupos controle a gente tem um autoinfiltrado inflamatório, um dano pulmonar significativo, ao passo que os animais vacinados e desafiados com esse inóculo letal do vírus, né? Vocês veem que a arquitetura pulmonar dele ela está muito preservada, né, comparado com os animais controle. É claro que ainda a gente vê um infiltrado inflamatório porque aqui tem vírus, né? No MOC ainda a gente não tem infecção, né? Mas mostrando que de fato a vacina ou a vacinação era capaz de proteger contra a infecção do vírus. E aqui eu vou passar rapidamente porque uma das respostas super importantes também das vacinas da plataforma de RNA é a resposta celular, principalmente por células T, linfócito T, CD8 e CD4. Né? Então aqui a gente mostra que tanto a vacina da Pfizer, que são a barrinha pretinha, como a nossa vacina em vermelho, elas foram capazes de induzir uma resposta celular, tanto CD8 como CD4, né, nesses animais imunizados, né, mostrando essa proteção, e também a parte de memória. Eu acho que eu não trouxe aqui, né, os dados, mas aqui outro dado interessante, que quando a gente olha a população, né, os subsets aí das células TCD8 e CD4, a gente vê que elas também, né, além de terem aumentado, elas estão produzindo interferon, gama, né, ou seja, combatendo o vírus, e também granzima B. Né? Aqui é só um ensaio de neutralização, então a nossa próxima pergunta bom, mas a gente consegue também, se a gente pega o soro desses animais, né, esse soro dos animais imunizados, ele é capaz de neutralizar o vírus. Então a gente testou isso com a variante Ômicron, que era a variante de preocupação naquele momento, e a gente viu que sim, né? A gente foi capaz aí de reduzir significativamente aí a infecção pela neutralização do vírus, tá? E nós fizemos também esse mesmo esquema vacinal em um outro modelo animal, né, de maior porte, que foram hamster, né? Então esse é um modelo que não é letal, né? Então não importa aí o inóculo que você vai dar, os animais eles vão se recuperar, né? Então a gente vacinou o hamster aí, mesmo esquema vacinal, 21 dias, intervalo entre as doses, depois de 15 dias a gente desafiou, né? E de forma análoga ao que a gente viu nos camundongos, né, K18, de novo, né, os grupos controle em escala de cinza, todos eles, os animais, eles perderam peso de forma significativa. Aqui a gente tem as barrinhas, né, vermelhas e pretas, onde foram preservados aí o peso dos animais. Aqui, de novo, carga viral, né, reduzida de forma significativa, tanto por placa como PCR, nos animais vacinados. E aqui o dano pulmonar, né, desses animais, onde a gente mostra, de novo, uma preservação da arquitetura pulmonar desses animais aí vacinados em relação aos controles. Tá? É claro que tem muitos outros experimentos, aqui eu foquei mais em alguns dados, né? Aqui a parte de resposta tumoral, onde a produção de IgG antígeno específica contra o vírus, né? SARS-CoV. Então aqui as linhas pretas são dos animais vacinados com a da Pfizer, e as linhas vermelhas com da nossa vacina. A gente vê de fato, né, uma produção de IgG significativa nesses animais imunizados, tanto pré como pós-infecção. Tá? Então a gente mostrou, validou nessa vacina aí contra a variante SARS-CoV e potencial proteção contra as variantes que possam surgir. Né? E essa plataforma de vacinas ela foi muito importante para estarmos hoje trabalhando no desenvolvimento de outras vacinas, por exemplo, para chikungunya, que é o que eu vou falar agora. Né? Esse é um trabalho de doutorado da Flávia, mas antes disso a gente está tentando entender também outras formulações que possam performar melhor do que essa que nós publicamos. Então, essa que nós publicamos é essa barrinha aqui vermelha, tá? F, e aqui a gente tem alguns dados mostrando que outras nanopartículas desenvolvidas pelo grupo, elas performam tão bem ou melhor do que essa que nós já temos em células dendríticas e macrófagos, são células apresentadoras de antígeno. Então, nós estamos trabalhando hoje com novas formulações ainda melhores para vacinação.
e é o que a Flávia tem feito, né? Aqui é um trabalho onde ela avaliou a transcrição, né, usando diferentes nanopartículas em células apresentadoras de antígeno, né, em diferentes doses. Então, aqui a gente já viu que a LNP2 foi uma das melhores formulações, e a gente fez esse mesmo screening em vivo. Então, a gente fez uma injeção intramuscular usando um RNA mensageiro que codifica para luciferase. Então, aqui o que a gente vê é a expressão da luciferase nesses animais injetados, né, assim, uma administração intramuscular da vacina. A gente vê que a LNP2, de fato, em vivo, esses dados correlatam com o que nós observamos in vitro. Então, nós estamos usando hoje a LNP2 para os ensaios da Flávia. Então, vou mostrar rapidamente aqui os dados que nós temos, tá? De novo, nós usamos um inóculo, é um modelo padronizado pelo grupo da professora Vívia. Então, esse aqui é uma patinha de um animal mock, tá? Não infectado pelo o vírus, né, como controle. Isso aqui já são dois grupos nossos controle, mas infectados com vírus. Então, é um grupo PBS, né, tratado aí com PBS, tampão, e um grupo tratado com a nossa nanopartícula controle, ou seja, que não codifica para uma porção aí do vírus chikungunya, né? Então, o que a gente vê aqui de forma significativa é um edema de pata, e além do edema de pata, o que a gente vê é um score clínico, que são as barrinhas de cinza aumentados nesses mais. Olha que eles perdem peso de forma significativa, né? Você tem um edema de pata aqui aumentado. E para o grupo vacinado, que é o que são as linhas vermelhas, a gente consegue ver aqui, né, uma estabilização do peso desse animal quando desafiado, uma redução significativa do edema de pata. Então, quando a gente olha para a pata desse animal, onde a gente inoculou o vírus, você tem uma redução, né, considerável e significativa quando você compara com os controles, né? E o que a gente viu também foi a questão da carga viral nesse tornozelo. Então, bom, a gente viu de fato, né, o fenótipo ele melhorou, mas em termos de carga viral, né, a gente está combatendo isso. Então, primeiro nós avaliamos a carga viral dias pós a infecção nesses animais, né? A gente viu uma redução significativa em relação aos controles. Isso é 3 dias, né, pessoal? Então a vacina ainda a imunogenicidade produzida pela vacina ainda estava, né, em processo, e quando a gente olha a carga viral no tornozelo, nos 7 dias pós a infecção, a gente vê, né, que essa carga viral, onde a gente inoculou o vírus, ela é, né, praticamente nula, ou seja, é nula, né, comparado aí aos animais não infectados, ao passo que os animais com controle têm essa alta carga viral. E aqui é só um IgG mostrando que, de fato, a gente tem uma resposta antígeno específica nos animais imunizados, né, com essa vacina de chikungunya, e a gente fez isso em várias doses. Hoje a gente está tentando entender um pouquinho da resposta celular, são dados, para não ficar extenso, eu não trouxe ainda os dados, mas temos aí resultados ainda bem interessantes, e estamos tentando fazer também um modelo que não é letal, um modelo que fica mais perto do que a gente observa na população em geral, que é o de dor crônica, né? Então a gente está avaliando agora o comportamento desses animais vacinados quando desafiados com vírus, né? Então acho que um dos grandes problemas da chikungunya é a dor na articulação que perdura por anos depois. Então a gente está avaliando isso também. Em breve espero poder compartilhar esses outros dados com vocês, tá? Um outro segundo exemplo, pessoal, controla meu tempo aí, hein? Deixa eu ver aqui, qualquer coisa vocês me avisam, tá? O segundo exemplo é a imunoterapia do câncer usando RNA. Esse é um trabalho do Alisson, aluno de doutorado aqui do laboratório. Ele trabalhou com nanopartículas lipídicas carregadas com um RNA mensageiro que codifica para uma citocina imune, que é o TRAIL. TRAIL é um indutor de apoptose que se liga de forma mais específica em receptores MORT, DR4, DR5, que estão superexpressos em células tumorais, tá? E essa proteína ela tem falhado na clínica, em ensaios clínicos, e muito devido à questão do baixo tempo de vida e também da sua degradação em vivo. Então, o que a gente tentou aqui fazer nesse trabalho foi usar não a proteína, mas um RNA que codifica para essa proteína. E aí nossa ideia é
colocar um microambiente tumoral, que é composto tanto por células normais como célula tumoral, para trabalhar. Então, todas essas células ali do microambiente vão produzir essa proteína, mas ela vai se ligar preferencialmente em células tumorais, porque elas que expressam esses receptores morte, né? Então, aqui de forma resumida, o trabalho que a gente fez, inoculamos, a gente trabalhou aqui com câncer coloretal humano, então a gente inoculou essas células em animais humanizados. Então, como são células humanas de câncer coloretal, nós trabalhamos com animais imunossuprimidos, NOD-SCID, e nós imunizamos humanizamos, desculpa, esses animais com PBMC, né, de pacientes, de indivíduos saudáveis, na verdade, e fizemos o inóculo desses tumores no flanco desses animais, 3 milhões de células, esperamos esses tumores crescerem, e aí depois no dia 15, né, depois de 14 dias da inoculação do tumor, a gente começou a tratar esses animais com as nossas nanopartículas carregadas com RNA de Trail. Tá? É claro que aqui a gente usou uma estratégia também de normalização do microambiente tumoral, ou seja, o que a gente queria facilitar, abrir caminhos no tumor para que essas nanopartículas chegassem com maior facilidade. Então aqui eu trago os dados, né? Aqui a gente são grupos controles na primeira linha, né? E aqui chamando a atenção, essas células são luciferases positivas, então a gente conseguiu monitorar o tamanho do tumor por imagem e chamar a atenção aqui, no dia 24, a gente mostra que, de fato, os animais tratados com as nanopartículas carregadas com trail tiveram uma redução, né, ou inibição da progressão do tumor de uma forma significativa. Quando a gente coleta, né, extrai esse tumor desses animais, a gente consegue ver isso ainda de forma mais clara, né, uma redução ou uma inibição significativa da progressão aí dos tumores, como a gente pode ver aqui no volume tumoral medido no gráfico. E o que a gente está trabalhando agora é uma plataforma de nanopartícula funcionalizada, agora com anticorpo, para entregar o RNA direto nessas células tumorais. Então, esse trabalho do Alisson aqui foi um trabalho onde a gente fez uma administração da nanopartícula intratumoral. E qual é o racional de fazer isso intratumoral? É a mesma coisa que o pessoal da Pfizer e desculpa, o pessoal da Moderna tem feito para alguns tipos de tumores sólidos, né? A gente sabe aí que o microambiente tumoral ele é muito hostil, né? Tumor sólido. Então, muitos desses estudos estão sendo feitos com injeção intratumoral. E que a gente sabe que existe também algumas limitações na clínica, né, e para alguns tipos de tumores. Então, o que a gente está trabalhando agora é injetar essa nanopartícula de forma sistêmica, e essa nanopartícula ela é capaz, né, no corpo, de encontrar essas células tumorais, ou esse microambiente. Né? Então, o que a gente tem feito é funcionalizar essa nanopartícula, decorar a superfície dela com anticorpos que reconheçam moléculas que estão superexpressas na superfície desses tumores. E para validar esse ensaio, o que a gente fez inicialmente foi, usamos células de câncer coloretal humano, que são GFP positivas, né? E o que a gente fez foi decorar a superfície dessas nanopartículas com um anticorpo anti-GFP, né? E a gente mostrou in vitro uma maior captação. Então aqui a gente tem as nanopartículas funcionalizadas e não funcionalizadas. Quando a gente faz um merge, né, uma sobreposição da nanopartícula funcionalizada com as células GFP positivas, a gente vê uma maior internalização das nanopartículas quando elas estão funcionalizadas. E a gente fez isso em vivo também. Então, nós injetamos essas células de câncer coloretal humana GFP positivas nos animais, de forma intravenosa. Depois de uma hora, a gente injetou as nanopartículas. E depois de mais uma hora, né, um total de 2 horas, a gente coletou o sangue desses animais e a gente, né, por citometria de fluxo, separamos as células tumorais e vimos que a nanopartícula funcionalizada foi capaz, né, de encontrar, né, a, essas células tumorais em vivo nos animais de forma significativa. Né? E aqui é um ensaio preliminar funcional, já temos evoluído um pouco com esses dados, então o que a gente fez, bom, a gente mostrou o que ela acha, mas e na prática? Né? Então esse aqui é um modelo
que a gente chama de semi, né, metástase pulmonar. Então, a gente injeta essas células por via intravenosa nesses animais. Depois de 14 dias, a gente vê uma metástase pulmonar, que é atestada aqui pela essas imagens de bioluminescência. Você vê essas células, né, espalhadas aqui no pulmão. E a gente tratou esses animais com as nossas nanopartículas, tanto não funcionalizadas como funcionalizadas. E o que a gente vê é que no grupo das funcionalizadas, você tem uma redução da progressão tumoral mais acentuada comparado com os outros grupos, né? E os outros grupos, inclusive, a gente teve aí uma taxa de sobrevida menor. O que nós estamos fazendo agora é ampliando o N desse experimento, né? Tá sendo rodado aí, então em breve também espero compartilhar dados aí interessantes com vocês. E aqui, só para fechar, né, quando a gente coleta o pulmão desses animais, o que a gente queria ver? Bom, ali a gente está vendo no animal inteiro, mas será que, de fato, o nosso tratamento está diminuindo a quantidade de células tumorais no pulmão desses animais? Então, aqui é o pulmão dos animais controle. Então, vejam uma alta expressão de luciferase, mostrando que tem muita célula tumoral lá, né, e os tratados com a nanopartícula não funcionalizada, e principalmente com a funcionalizada, mostrando uma redução significativa aí das células tumorais no pulmão desses animais. E aqui é só uma imunofluorescência, de novo, mostrando aqui o controle, né? Tudo que a gente vê aqui em verde, né? São as células tumorais GFP positivas. Essa aqui é a nanopartícula, o tratamento com a não funcionalizada, e com a funcionalizada, onde a gente vê uma redução significativa dessas células GFP positivas. Então, aqui é só mostrando que, de fato, no pulmão desses animais, além disso, né, além de estar reduzindo essas células, nós estamos mostrando que ali a gente está aumentando a produção de trail, né, ou seja, da proteína naquele local, e que a morte, né, o que o trail ele induz a célula a morrer por apoptose. Então, nós estamos, na funcionalizada, você tem um aumento aí significativo da via de caspase, né, células com a caspase ativadas, mostrando que, de fato, a funcionalizada tem resultados aí melhores. E para fechar, pessoal, a parte aí de produção de células CAR-T usando DNA e RNA mensageiro. Bom, então, esse é um trabalho de um outro aluno de doutorado, Pedro, está hoje na Suíça fazendo pós-doutorado em um grupo também de células CAR-T, tá, no Instituto Ludwig. Esse é o trabalho que ele publicou. E o Pedro também ganhou no ano passado, né, o Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia pelo trabalho dele de doutorado, né, a tese desenvolvida aqui no laboratório. E, basicamente, de uma forma muito simples, o que é essa terapia usando células CAR-T, tá? Para quem ainda não está familiarizado. Então, o que a gente faz, na verdade, é isolar linfócitos T do paciente e treinar esses linfócitos T para que eles sejam ex vivo, tá, pessoal? Para que eles sejam capazes de reconhecer células tumorais. E quando a gente treina, então, esse linfócito T ex vivo, a gente depois vai reintroduzir essas células no paciente, e essas células agora vão ser capazes de encontrar células tumorais em vivo e induzir elas à morte, tá? O que a gente tem hoje de terapia CAR-T aprovada para tumores hematológicos. Então, a gente tem hoje aprovado isso para leucemia, linfoma e mieloma múltiplo. Não temos nada aprovado para tumores sólidos, tá? Por quê? Porque o tumor sólido, como eu disse, né, é um microambiente muito hostil. A gente tem compressão de vaso, existem grandes desafios a serem superados no caso aí dos tumores sólidos. Então, o que o Pedro fez nesse trabalho, tentar de uma forma muito simples aqui, construir diferentes nanopartículas. Então, a nossa primeira pergunta é: a gente consegue treinar ou botar um linfócito T para expressar esse CAR? Então, esse treinamento que eu falo, agora essas células vão expressar o que a gente chama de CAR, um receptor antigênico quimérico, e é esse receptor que vai conseguir encontrar a célula tumoral. Então, o tratamento com as nanopartículas nessas células linfócito T, ele é capaz de induzir a expressão aí do CAR, não é? E a gente avaliou a cytometria, então nós fizemos uma biblioteca de nanopartículas e avaliamos, fizemos um screening de fósforas imortalizadas, que são as JURCAT, e avaliamos qual era a melhor formulação para induzir a expressão aí de CAR nos linfócitos. Uma vez encontrada essa melhor formulação,
agora nós fomos para linfócitos T de pacientes. Então, a gente isolou o linfócito T de paciente, né, os AMBIDs, e medimos, então, agora a expressão aí de CAR nesses linfócitos T. Bom, uma coisa é você expressar esse CAR, a outra coisa é, legal, esse CAR que vai reconhecer células tumorais que são tumores hematológicos, CD19 positivas, quando eu fizer um co-cultivo, né, que a gente chama da célula CAR-T com a célula tumoral, ou seja, efetora e a célula-alvo, eu vou ativar a minha célula, né? Então é importante que essas células sejam ativadas para que elas de fato consigam induzir a morte do tumor. E de fato, uma vez ativadas, elas serão capazes de induzir a morte do tumor, né? Então o que a gente fez inicialmente foi essa triagem, encontramos essas melhores formulações para induzir a expressão do CAR e a gente co-cultivou essas células CAR-T, né, com essas células tumorais, mostramos por diferentes marcadores de ativação, então aqui foi CD69 e PD1, que de fato, quando a gente tem, né, essa ativação das células efetoras em diferentes razões, né, efetora-alvo, e principalmente, né, a nossa outra pergunta, aqui é mostrando a expressão, mas a resposta da outra pergunta se essas células CAR-T eram capazes de induzir a morte da célula tumoral, né? Então, que a gente mostrou que sim, né? Em diferentes razões molares, a gente mostrou um aumento, né, desse specific killing, dessa morte tumoral dessas células CD19 positivas, né? Bom, e o que nós estamos fazendo agora, né? Nós estamos trabalhando aí com o Adson, parte do doutorado dele, estou terminando de revisar o paper, né, que a gente vai submeter, acho que nem trouxe todos os dados, que é a produção de células CAR-T contra tumores sólidos, usando essas nanopartículas carregadas com um RNA mensageiro que codifica, né, para um CAR específico. E agora não é um CAR visando células CD19 positivas, porque CD19 positivas são alvo para tumores hematológicos. Agora a gente tem um alvo diferente, tá? Então, o primeiro trabalho aqui que eles fizeram foi criar um modelo de esferoide, onde eles colocaram células normais, fibroblastos, está escrito errado aqui, com células de câncer coloretal humano, e eles produziram esses esferoides, aqui é o esferoide controle, né? E trataram esses esferoides com linfócitos T normais, não transfectados, e aqui trataram com os linfócitos T, né, já expressando CAR, ou seja, células CAR-T. E o que a gente mostra aqui é uma maior dissociação dos esferoides quando você trata com as células CAR-T comparado com só linfócito ou com os esferoides controle. Bom, então, in vitro, a gente tinha dados aí interessantes, né, que é essa área de dissociação, e a gente partiu, então, para ensaios em vivo. Desculpa, tem ainda a parte de indução, né, da expressão de CAR em linfócitos T. Então, o que a gente fez foi isolar linfócito T de paciente, né, ativar esses linfócitos, né, fazer expansão usando IL-2, e a gente trata esses linfócitos com as nanopartículas carregadas com RNA que codifica para o CAR, e a gente mede a expressão aí de CAR depois de 24 horas, se é uma expressão transiente. Então a gente vê que a gente tem uma maior expressão de CAR em células CD8, mas embora a gente tenha em CD4. A nossa próxima pergunta, de novo, quando a gente fizer um co-cultivo agora dos nossos linfócitos ou células CAR-T com a célula tumoral, o câncer coloretal humano, as células CAR-T elas vão estar ativadas? Aqui a gente mostra que sim, né? A gente usou aqui o marcador CD69 tanto para a célula CD4 como para a célula CD8, né? E a próxima pergunta, né? Beleza, elas foram ativadas, mas elas estão induzindo uma morte específica? E aí, aqui, de novo, né, a gente mostra uma morte aí, praticamente 100% dessas células tumorais, quando em contato com as nossas células CAR-T, mostrando que, de fato, a terapia, né, usando essas células, ela é efetiva, tá? E nós fizemos isso também em vivo, tá, pessoal? Então, nós induzimos um tumor em animais NOD-SCID, são animais imunossuprimidos, porque o tumor é humano, e tratamos esses animais com células CAR-T. Foram 4 tratamentos,
né? Ah, e essas células são esferadas positivas, então a gente conseguiu avaliar a progressão tumoral por imagem. Então, aqui vejo na primeira linha a gente tem um grupo controle, aqui a gente tem um outro grupo controle, que são animais com tumores, mas tratados só com linfócito T. Aqui a gente tem os animais tratados com as células CAR-T, né? Então, essas 4 injeções ao longo do tempo. Aqui tratado só com a nanopartícula carregada com RNA que codifica para o trail, e aqui uma associação. Então, o que a gente resolveu fazer nesse trabalho foi combinar tanto a parte de trail, né, uma nanopartícula, com a parte de células CAR-T, né, para ver se a gente conseguia alcançar resultados ainda mais promissores, que foi o que nós observamos aqui no dia 24. Né, quando você compara com os outros grupos, você vê uma redução significativa da progressão tumoral quando esses animais são tratados com essa combinação de células CAR-T e nanopartículas carregadas com TRACE. E quando a gente coleta o tumor desses animais, fica ainda mais evidente, né, a diferença aí de volume tumoral dos grupos tratados com essa associação comparado com o tumor aí dos animais controle, né? Essa redução aí significativa do tumor. O que nós estamos fazendo hoje, né, nesse trabalho do Alisson? Nós avaliamos isso também em tumores de pacientes. Então, a gente tem uma colaboração com o professor Cristiano Xavier, da Faculdade de Medicina. Então, quando ele opera paciente com câncer coloretal humano, ele manda esses tumores desse paciente, a gente dissocia esse tumor aqui, a gente trata com as nossas células CAR-T e produzidas a partir do próprio sangue desse paciente, que também foi coletado, e a gente mostrou uma morte celular específica, né? Um dado muito interessante que acabou não dando tempo de eu colocar aqui para vocês, tá? E para fechar, né, pessoal, mostrei aí 3 exemplos, tá, do que a gente tem feito no laboratório, pensando em terapia e desenvolvimento de vacinas, mas a gente tem muitos outros trabalhos sendo desenvolvidos, né? Então tem outra aluna de doutorado, Heloísa, que trabalha com RNAs de interferência, né? Silenciamento, agora uma modulação negativa da expressão de genes. Temos a Ana trabalhando aí na parte de fibrose pulmonar. O Marco também do programa trabalha com a parte de entrega dessas nanopartículas no cérebro, né? A Natália começando agora com a parte de CRISPR, né, trabalhando com a gente também, e uma equipe grande trabalhando na parte de otimização de nanopartículas, as nanoestruturas, para entrega tanto de RNA mensageiro como plasmídio. Tá? Então é isso, espero não ter passado tanto aí do tempo, agradeço. Né? É claro que esse é um trabalho feito com pessoas de áreas diferentes, né? Então, é um trabalho multidisciplinar e só por isso a gente consegue avançar nesse tipo de pesquisa. Né? Então, agradecer aí aos órgãos de fomento e principalmente os alunos, né? Que são as pessoas, os grandes responsáveis aí, né? Que estão na linha de frente para que, de fato, a gente consiga chegar aí nesses resultados. Então é isso, pessoal. Estou aberto aí a perguntas. Obrigado mais uma vez pelo convite. E quem tiver interesse, entre em contato. Legal? É isso aí. Obrigado.